Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje eu queria ler com vocês Isaías 33, do versículo 17 em diante, que diz assim: Mais uma vez vocês verão um rei com toda a sua glória, governando um país imenso. Vocês pensarão no medo que sentiram no passado e perguntarão: Onde estão aqueles que nos forçavam a pagar tributos, aqueles que cobravam os impostos? Onde estão os que controlavam as nossas fortalezas? Vocês nunca mais verão aquele povo orgulhoso, aquela gente que fala uma língua estranha, uma língua difícil que ninguém entende. Vejam, Sião, a cidade onde fazemos as nossas festas. Jerusalém será uma cidade segura, será como uma barraca que não pode ser mudada de lugar. Nenhuma das suas estacas será arrancada, e nenhuma das suas cordas será arrebentada. Ali estará conosco o Senhor, o nosso glorioso Deus. Jerusalém será um lugar de grandes rios e ribeirões, mas neles não navegarão os barcos dos inimigos, nem os seus grandes navios e velas. A vela. As cordas desses navios estão frouxas, o mastro não fica firme e as velas não podem ser estendidas. Assim pegaremos todas as riquezas do inimigo, serão tantas que até os aleijados conseguirão pegar a sua parte. Pois o Senhor é o nosso juiz, é Ele quem nos governa, o Senhor é o nosso rei, é Ele quem vai nos salvar. Nenhum morador de Jerusalém ficará doente, e os pecados de todos serão perdoados. Amém? Eu pedi para Deus uma palavra e Ele me deu essa, e eu creio que Deus quer falar sobre a vitória que Ele nos dá, mas que a gente também precisa batalhar. Porque aqui fala que eles vão. Vocês pensarão no medo que vocês sentiram no passado e perguntarão: Onde estão aqueles que nos forçavam a pagar tributos, aqueles que cobravam os impostos? E eu creio que é Deus quem nos faz vencer, que sozinho a gente não consegue. Mas eu creio que a gente precisa batalhar também, muitas vezes na oração, e não fazendo nada mais do que orando. Mas muitas vezes a gente desanima, sabe? A gente vê alguma situação e a gente aceita antes mesmo de perguntar para Deus se é da vontade dele aquilo. E o ano passado, né? Agora eu vou contar um testemunho que essa história me lembrou. Eu tive um quadro de depressão no começo do ano, assim. E porque eu estudava em uma escola que me fazia mal. E aí eu mudei de escola, porque eu percebi que me fazia mal, né? Deus me fez perceber, e aí eu mudei de escola. E aí, eu achei que tava melhorando, mas eu ainda tinha muito medo. Eu tinha medo de ter medo. Eu tinha medo de tudo, sabe? De ficar doente. Qualquer dorzinha que eu sentia, eu já achava que eu ia morrer. Eu tinha muito medo. Eu tinha um desânimo muito grande. Eu não conseguia mais me sentir feliz, porque eu me sentia. Tinha picos assim de felicidade, mas logo eu já ficava triste, sem esperança. É essa a definição. E aí, a gente começou a orar, né? Eu e minha mãe começamos a orar em relação a isso. Inclusive, minha mãe pediu para todos as pessoas que estavam próximas da gente orar, porque ela viu que eu tava bem triste. Mas a gente começou a orar e amém. Mudei de escola e tava melhorando as coisas. E aí, uma missionária amiga nossa ligou pra minha mãe e falou: Eu sonhei com a Clarice. E no sonho ela tava muito triste, muito depressiva. E Deus me falou para vocês fazerem uma campanha pela vida dela aí, que eu vou fazer aqui também, uma semana de campanha. E a gente começou a fazer. Eu passei a semana inteira da campanha chorando, porque eu tinha coisas que Deus precisava me tratar, que eu não tava deixando ele me tratar. E e aí foi nessa, né? A gente fez essa campanha e foi nessa campanha que Deus transformou meu coração, porque eu não tinha tratado coisas que eu tinha vivido desde a infância, porque quando o meu pai morreu, eu tinha 6 anos. E a partir dali eu fui me fechando pra tudo que eu sentia. E aí eu não contava pra minha mãe, eu não contava pra ninguém. Eu nem chorava na frente de ninguém. Eu fui chorar mais agora, mais adolescente. Então eu guardava tudo muito pra mim. E aí Deus mostrou algumas coisas que estavam escondidas dentro do meu coração que nem eu sabia. Coisas que eu precisava perdoar, que eu precisava liberar, né? E aí Deus foi tratando no meu coração. E hoje eu sou livre, hoje eu sou liberta. Deus tem me libertado desse medo, que todos os dias é uma luta diária, que eu luto contra esse medo que quer me dominar. Mas eu queria dizer que assim, o medo, ele vai chegar. As dificuldades, elas vão chegar. E não tem como explicar ou como entender por que chegou.
Às vezes vai chegar alguma situação que você não sabe nem da onde que veio. Tipo, como que isso surgiu? Mas a gente tem que orar para perguntar, Deus, isso é um levante do inimigo? Então me ajuda, me ensina a batalhar, que é espiritual essa batalha, né? Me ajuda a batalhar para vencer esse levante, né? Para vencer mesmo. Aí você fala, Deus, isso é algo que o Senhor quer me ensinar? É algo que o Senhor quer que eu faça diferente? Que o Senhor quer que eu mude o meu caminho? Eu estou errando em algo? A gente tem que perguntar para Deus qual que é o caminho que a gente deve tomar. Mas a gente precisa levantar, a gente não pode ficar sem reação. Quando um dos sintomas da depressão é você não ter força para reagir às coisas, porque você não tem mais esperança, você não tem mais ânimo. Gente, eu não fui no psicólogo, o psicólogo não me diagnosticou, quem me diagnosticou foi Deus. Porque comigo Deus trata muito diretamente, sabe? É importante você ir no psicólogo, é importante você ir, mas naquela época não dava pra eu ir, não tinha opção, não tinha como. E eu fui tratada por ele. Deus, ele trata muito comigo, assim, diretamente. Ele me cura, ele me limpa, mas cada um tem um relacionamento diferente com Deus, né? E eu sei que hoje eu sou assim, eu sei que eu sou um pouco mais madura do que pra minha idade, assim, do que algumas pessoas da minha idade, mas é porque desde criança Deus se fez muito presente na minha vida, assim, se mostrando. E meu pai e minha mãe me criaram pra entender que o centro de tudo é Deus. Então eu sempre tive isso muito certo na minha vida. Então por isso que hoje eu sou um pouquinho mais madura. Mas porque eu sei que eu sou diferente, porque desde criança Deus já foi me mostrando que ele tinha algo pra mim, entendeu? Eu sou diferente assim, de que eu sei muito bem o que eu quero. Deus. O resto, não me pergunta, que eu sou meio indecisa. Mas eu sei que eu sou filha de Deus, entendeu? Que eu sou cristã, eu tenho certeza. O que eu quero em Deus, eu tenho certeza. Agora, as outras áreas ainda não. Eu ainda tô balançando, assim. Mas quando você se encarar nessa situação, assim, de medo, não se deixe, assim, desanimar. A música da Ludmilla Ferb fala, nunca pare de lutar. E é exatamente isso. Se você não conhece, vai lá procurar, porque fala exatamente sobre isso. A questão é que a gente não pode parar. A gente tem que continuar lutando. Porque a nossa guerra, ela não acaba, gente. A gente chega nas bênçãos, as coisas acontecem, mas as nossas guerras não acabam. E a gente não pode parar. Porque assim, a gente às vezes no desânimo a gente quer parar. Às vezes a gente aceita as coisas como se nada tivesse. Como se Deus não tivesse no controle, sabe? Tipo, faz parte da vida. A gente leva umas pancadas de todos os lados e acha que faz parte. Porque a gente aceita tudo, entendeu? E não é que a gente não deve aceitar as dificuldades. Como eu já disse, nós somos cristãos, mas nós vamos sofrer, sim. Mas a gente tem que entender o que Deus quer com aquilo. Deus quer me mostrar a soberania dele. Deus quer que eu busque mais ele porque eu estou afastada. Deus quer que eu seja um exemplo, porque tem coisas que ele vai fazer a gente passar na vida só pra gente ser um exemplo. Eu não sei o que ele quer de você. Mas eu sei que ele tem um motivo pra tudo. E ele permite coisas na nossa vida por algum motivo. Então, se Deus está permitindo que você passe por isso, pergunte a ele, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mas reaja. Não fique assim, imóvel. Reaja ao que Deus tem colocado, com a situação que o Senhor tem, que você tem encarado, que o Senhor tem colocado à tua frente. Como quando Moisés estava na frente do mar, o que eles fizeram? Eles reagiram e falaram, Moisés, a gente vai morrer. Reagiram do jeito errado, porque não é para murmurar também. Mas Moisés reagiu do jeito certo. Ele falou, Senhor, nós estamos aqui de frente para o mar. O que devemos fazer? Reagir é isso, falar, Deus, olha, a situação é essa. Não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer, mas me mostra. A primeira reação que Deus quer que você tenha é falar, Deus, o que eu faço? Deus me mostra, Deus me guia, o que eu tenho que fazer, o que o Senhor quer que eu faça através dessa situação. Então, a palavra de hoje é que Deus tem para a tua vida. Reaja, reaja ao que Deus tem falado, ao que você tem encarado, ao que o Senhor tem pedido para você. Porque às vezes Deus quer que apenas você dê um passo na direção dele. Reaja à sua situação. Não aceite as dificuldades, as coisas sem antes entender. Porque às vezes é um levante do inimigo para tentar te entristecer, para dificultar as coisas para você. Então reaja, fala, Deus,
O que o Senhor quer de mim aqui? Isso é um levante? É o Senhor querendo me ensinar algo? É o Senhor agindo na minha vida e o Senhor vai transformar isso em bênção? Reaja. Mas a reação que eu digo é buscar em Deus o que você deve fazer. E não aceitar tudo como se fosse tudo, faz parte, sabe? Aquela coisa de, eu aceito tudo, porque eu não. Não, reaja. Deus quer que a gente reaja. Amém? Essa é a palavra de Deus pra gente hoje. Reaja ao que Deus tem pedido. Reaja à sua situação ali, ao que você tem passado. Reaja. Haja. E é isso. Espero que Deus tenha falado com vocês. Continue me seguindo, né? Deixa o like, compartilhe com seus amigos, deixa aqui no comentário se Deus falou com você. E continue buscando a Deus, falando a Deus e que vocês possam ser usados por Deus onde vocês estiverem. Amém? Beijos, que Deus os abençoe. É isso. Tchau.